Sábado, João 5,18. Vamos ver o que está escrito lá em João 5,18. E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. João aqui está dizendo, professor, que Jesus não cumpriu a lei do sábado, pelo menos na minha versão. Não sei qual é a versão, a sua versão aí, como é que está o texto. Lê pra gente aí João 5,18, só pra gente contextualizar o telespectador. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. É interessante avaliarmos o contexto. Veja, amigo telespectador e ouvinte, se Cristo violasse no sentido bíblico do termo, ou seja, se Cristo violasse o sábado da perspectiva de Deus, nós teríamos um grande problema. Cristo seria um pecador. E eu lhe pergunto, se Cristo fosse um pecador, ele poderia ser o nosso Salvador? Impossível. Cristo é o Cordeiro de Deus, de acordo com João 1,29, e é perfeito de acordo com Hebreus 7,26, ou seja, ele é o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Em João 15, verso 10, Jesus disse que ele guardou os mandamentos do Pai. Então é óbvio que, da perspectiva de Deus, Jesus nunca violou o sábado. Então isso é um erro de tradução, professor? Não, agora eu vou comentar o contexto. Nesse contexto, Jesus curou um paralítico no dia de sábado. Para os judeus, os fariseus daquela época, que eram fanáticos, era uma violação do sábado curar uma pessoa. Então, por que o texto fala que Cristo violou o sábado? Porque na perspectiva farisaica, o ato de Cristo curar um homem no sábado era uma violação do sábado. Então, o que João está dizendo não é que Cristo violou o sábado da perspectiva de Deus, porque Cristo não era pecador. João está dizendo que da perspectiva dos fariseus, Cristo violou o sábado, porque Cristo não guardou o sábado da maneira fanática, legalista que eles guardavam. Sim. Forte, a Bíblia é um livro adventista. Eu estou lhe dizendo que é da igreja adventista? Sim ou não? Eu estou lhe dizendo que a Bíblia é um livro adventista. Eu vou lhe provar. Por exemplo, a Bíblia tem 3.575 promessas. E das 3.575 promessas, 2.500 falam sobre a volta de Jesus. Só no Novo Testamento, para você ter uma noção, de 11 em 11 versículos, um fala que Jesus vai voltar. Então, se um livro que tem 3.575 promessas, 2.500 falam Jesus vai voltar, este livro só pode ser um livro adventista. Quantos aqui acreditam que Jesus vai voltar? Levante sua mão e diga amém. Então você é adventista. Se você acredita na volta de Jesus, você é adventista. Talvez você está aqui nessa noite e você está perguntando, pastor, mas eu não sou dessa igreja. Como é que eu sou adventista? Quem faz parte desta igreja é um grupo que se chama Adventista do Sétimo Dia. Por que é adventista? Porque nós acreditamos na volta de quem? E por que é no sétimo dia? Porque é simples. Porque a gente guarda o sétimo dia. Por que a gente não guarda um outro dia? Por que não está na Bíblia um outro dia? Por que a gente tem que guardar então só um, não são todos? É porque está na Bíblia. Essa igreja só faz o que está na Bíblia e nada mais. Para você ter uma ideia, por que a gente guarda o sábado? Simples. Porque Deus guardou. Porque Jesus guardou, a Virgem Maria guardou, José guardou, os discípulos guardaram, os apóstolos guardaram, só Paulo, registrado na Bíblia, guardou 84 vezes o sábado. A igreja do passado guardou, a igreja hoje guarda, e Isaías diz que no céu nós vamos guardar o sábado. É só por isso. Ele é colocado nos 10 mandamentos. Então, quando Deus coloca isso nos 10 mandamentos, Deus está dando ainda uma importância maior a esse dia. Porque o sétimo dia, o sábado, aparece como o quarto mandamento dos 10. E quando você olha os 10 mandamentos, você percebe que o sábado tem algo diferente. Por quê? Porque enquanto os mandamentos falam assim, não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, não é verdade? Você olhando os mandamentos, eles são muito assim diretos. Não faça isso, não faça isso, não faça aquilo. São coisas muito sérias. Aí quando chega no quarto mandamento,
ele fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Olha que interessante. Quer dizer, parece até que esse mandamento não é uma coisa tão séria, parece. Porque os outros falam assim: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não faça isso, não faça aquilo. Algo assim muito contundente. Quando você chega no quarto mandamento, ele fala assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não faça isso, não faça aquilo e tal. Interessante isso, não é? Então veja, quando uma pessoa mata alguém, se uma pessoa assassinar a outra, a polícia prende a pessoa. Ela não é? Ela vai para a cadeia. Tá certo? Se alguém adulterar, por exemplo, ela tem, a outra pessoa, a traída, tem o direito do divórcio. Quando a pessoa furta ou rouba, a pessoa vai presa, vai para a cadeia. Agora, quando a pessoa trabalha no sábado, o que acontece? A polícia prende? Não prende. Acontece alguma coisa, uma coisa terrível, uma tragédia? Não acontece nada disso. Então, esse é um dos motivos pelos quais as pessoas dizem: esse negócio não tem nada a ver e tal. O sábado é o dia que eu mais ganho dinheiro, o sábado é o dia mais importante para o meu comércio, para a minha empresa, e se eu não for no sábado eu perco o emprego e tal. Então veja, é uma questão de entendimento e de aceitação do que diz a Bíblia ou não. A maior parte das pessoas diz que o dia começa à meia-noite, quando o sol já foi embora e ainda faltam várias horas para ele aparecer de novo. Bem, vamos lá. Os povos mais antigos do planeta Terra tinham diferentes maneiras de marcar o início e o final de um dia. Os hebreus, por exemplo, contam há muitos séculos o início e o final de um dia na hora em que o sol se põe no horizonte. Já os babilônicos costumavam dizer que um dia começava com o nascer do sol e terminava apenas quando o sol nascia novamente, 24 horas depois. Eles foram copiados por outras nações, como os egípcios, mas foram os romanos que deram início a essa história do dia começar à meia-noite. O dia romano era dividido em 12 horas de luz solar e 12 horas de escuridão. A metade desses períodos era chamada de meio-dia ou meia-noite. E para os astrônomos romanos, fazia mais sentido o dia terminar depois do trabalho, após irem dormir, portanto, à meia-noite. E aí, consequentemente, depois da meia-noite viria o nascer do sol, junto com o trabalho e as atividades de um novo dia. E aí, como os romanos influenciaram a maior parte do planeta, até hoje, a maior parte das pessoas marca o meio-dia ou a meia-noite como o fim ou início de um novo dia. Porém, como a Novo Tempo busca usar a Bíblia como referência para todas as coisas, a gente usa a Bíblia também como referência para dizer em que momento um dia termina e o outro começa. Em Gênesis 1, no relato da criação, sempre que um dia da criação termina, diz o seguinte: e foi a tarde e a manhã, o dia primeiro, ou o dia segundo, terceiro. Quando a Bíblia diz que o dia começa no início da tarde, entendemos como uma tradução para o início do período de escuridão, que começa na hora do pôr do sol. E ele termina no final da manhã, que é a tradução para o final do período com a luz do sol, terminando o ciclo no momento em que o sol se põe. Pelo mundo religioso, porque nós temos uma profecia em Daniel que disse que isso aconteceria. Em Daniel 7:25, a profecia diz assim: falando de um poder antagônico a Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Esse poder aqui, que se levanta... Mas se Deus guardou
Se Jesus guardou, se Maria guardou, José guardou, todo mundo da Bíblia guardou. Agora, no dia 7 de março do ano 321, um homem chamado Constantino, ele falou o seguinte: nós vamos mudar o sábado para o domingo, e ponto final. E como o império estava sob a sua responsabilidade, ele falou assim, ó, a partir de agora nós vamos guardar o domingo. Então, hoje, se você guarda o sábado, você está do lado de Deus, da Virgem Maria, de José, dos apóstolos, dos discípulos, da igreja do passado, da igreja do presente, da igreja que vai para o céu. Agora, se você está do lado de Constantino, você está guardando um outro dia que não é o sábado, e você está do lado de um homem que já está morto e sepultado.